4, para a gente continuar. Hoje nós vamos continuar o módulo 4 na página 230, tá bom? Procura aí essa página aí no livro de vocês. 230. Bom, na aula de quarta-feira, nós falamos um pouquinho sobre os sentidos, né? Nós estamos estudando o sistema nervoso, e aí dentro desse sistema nervoso apareceu para a gente aí os sentidos, os estímulos que a gente percebe do ambiente, né? Aí na aula de quarta-feira nós começamos a falar, na verdade falamos na sexta-feira os estímulos sonoros e na quarta-feira a gente falou um pouquinho sobre os estímulos luminosos. Isso, que tem a ver com a nossa visão, né? Na aula de sexta-feira a gente falou um pouquinho sobre a nossa audição e na quarta-feira falamos sobre a visão. Hoje, na página 230, a gente vai ver o finalzinho da parte de visão, tá? E vamos começar os estímulos táteis e depois vamos para o olfato e o paladar, tá? O olfato e o paladar, quando a gente terminar essa parte dos estímulos táteis, a gente vai perceber que eles estão associados. Toda vez que a gente come alguma coisa, que a gente sente o gosto de alguma coisa, geralmente também a gente sente o cheiro, né? A gente consegue identificar o gosto e o cheiro. Você já comeu aquele alimento. É tipo assim, tem um negócio... Tipo assim, tem uma comida bonita na sua frente, você está visualizando. Aí você vai sentir que essa comida está boa. Ou então, se ela está estragada, qualquer coisa. E o resto que o paladar vai dizer o gosto. Se é amargo, doce ou salgado. Ou azedo. Tem o azedo também. A gente vai ver que tem um outro também, mas esse quinto sabor já é um pouquinho mais difícil da gente perceber no nosso dia a dia. A gente percebe só de vez em quando, e aí eu vou falar quando que é. Mas vamos terminar a primeira parte da visão, para a gente começar os estímulos táteis, e aí depois a gente entra... tem um quinto gosto, sim. Não, o sexto sentido. Ah, sim. Então, o sexto sentido, né, ele não é cientificamente comprovado. Então, nos livros só aparecem esses 5 que a gente está estudando agora mesmo. Como é que é? Esse sexto sentido, como que ele é, mais ou menos? Então, quando você, assim, tem a capacidade de adivinhar certas coisas. Eu tenho esse sexto sentido, tia. Acontece direto. Eu sonho ou imagino, aí mas tipo aí, assim, isso não é comprovado. Deixa eu ver aqui quantos por cento da população tem o sexto. Ainda não aparece isso, ainda não aparece essas informações, né, em livros, porque ainda não foi realmente cientificamente comprovado. A partir do momento que for cientificamente comprovado, aí vai começar a aparecer nos livros para a gente estudar. Ele deve estar tentando saber se esse sentido existe ou não. Ô tia, se eles fizerem, eles vão ter que colocar lá na numeração dele.
Bom, a última coisa que a gente falou na aula passada... É legal, na aula tia. Oi? Esse sexto sentido é legal, porque, tipo assim, você tem. Aí no sonho é legal também na hora. Mas quando você vai fazer, acontece no dia seguinte, você fica, tipo assim, assustado. O que aconteceu? O sonho que estava acontecendo. Sim. Ou então o que aconteceu? Tipo assim, no dia da tempestade, sim, eu sonhei que tinha alguma coisa voando e fazendo casa. O que voou? Televizinho. E eu tinha sonhado que tinha um negócio prático. Ô, Paulo Vitor. Entendi. Professora? Paulo Vitor. Pode falar, Jim. Fala, Breno. Isso acontece comigo também. Só que às vezes não acontece no dia seguinte. Comigo acontece. Fala, mas João, é legal quando acontece. Comigo acontece às vezes, quando eu sonho uma coisa, acontece, mas não assim no dia seguinte, ou é só às vezes mesmo. Entendi. Bom, então vamos lá, na 230. Na aula de quarta-feira, no finalzinho da aula, a gente começou a falar sobre as principais doenças relacionadas à visão, né? Que algumas pessoas têm uma certa dificuldade em enxergar, como eu, por exemplo, né? As pessoas que usam óculos. E aí, de acordo com esse problema que tem, a visão, ela é modificada, né? A pessoa vai enxergar de uma maneira diferente. E aí a gente viu como que cada pessoa enxerga em determinado problema. Então, nós vimos como que uma pessoa que tem miopia enxerga sem o óculos, como que uma pessoa com hipermetropia enxerga sem o óculos e como uma pessoa com astigmatismo enxerga sem o óculos. Nessa página 230, só para a gente terminar essa parte de visão, ele mostra essas 3 doenças novamente e mostra como que é a lente corretora, que é o óculos, né, ou uma lente de contato, que a pessoa utiliza para enxergar um pouco melhor. Então, ó, na figurinha A gente tem aí o olho de uma pessoa com miopia e na frente do olho, ó, a gente tem uma lente. A lente de um óculos, provavelmente. Tia, A pessoa aí está usando uma lente corretora. Porque, tipo assim, não tem essas letrinhas pequenas do livro? Eu cheguei, tipo assim, mais ou menos uns centímetros, mas ainda estou conseguindo ler. Entendi. Então, ó, olha como que é esse tipo de lente. É considerada uma lente divergente. Ela é um pouquinho curvada só, e na frente ela é reta. Entendi. Já a pessoa que tem a hipermetropia, que é o meu caso, eu tenho hipermetropia. Aí a minha lente, ó, ela é convergente, ela é mais arredondada na frente. E no caso é mais de acordo para perto e é mais ou menos para longe, né? Então, aí é a terceira opção, ó, que é o astigmatismo. A pessoa tem um pouquinho de dificuldade para enxergar de perto e um pouquinho de dificuldade para enxergar de longe. Aí olha como que é a lente, ó, é uma lente cilíndrica. Ela é retinha, tá? Então, quando a gente detecta alguma dessas 3 doenças, né? Na hora que a ótica está fazendo a lente corretora, que é a lente do óculos ou a lente de contato, ela se baseia nesses formatos. Quem tem miopia, lente divergente. Quem tem hipermetropia, uma lente tipo assim, a pessoa que perde a visão, essas linhazinhas aí, tipo uma lente, elas ficam retas? Então, pode ser por vários motivos, Paulo Vitor. Aí a gente tem que analisar o motivo, ou porque ela já nasceu assim, ou então o que aconteceu que ao longo da vida dela, ela está ali, nós estamos na página 230. Vamos dizer ela que a pessoa nasceu assim. Vamos dizer
Então, aí se aconteceu assim, pode ser algum problema no nervo óptico dela, tá? Aquele nervo que eu mostrei para vocês na quarta-feira, ó, essa parte aqui, ó. O nervo óptico, isso aqui, esse branquinho, que está ligado lá no cérebro. Então, pode ter algum problema aqui. Agora, quando a pessoa nasce enxergando e acontece alguma coisa que ela para de enxergar, Tipo, aí ela acidente. pode ser um acidente, né? E aí ele vai fazer um exame para identificar isso. Eu conheço uma pessoa, uma senhora, ela era vizinha da minha mãe. Ela sempre enxergou, nem óculos ela usava, tá? Então ela tinha uma visão perfeita. Nem precisar de usar óculos ela precisava. E aí, olha que coisa estranha, do dia para a noite, ela dormiu enxergando, e no dia seguinte, quando ela levantou, ela pensou que tivesse faltado luz. Aí ela virou para o marido e falou assim, eu não lembro agora o nome do marido, acho que o nome do marido dela era Paulo. Paulo, faltou luz? Aí ele, não, Isaura, o nome dela é Isaura. Não, Isaura, a luz está acesa. Aí ela, eu não estou enxergando nada. Ela foi dormir, estava enxergando. Quando acordou no dia seguinte, já não enxergava mais nada. Aí pegaram ela, né? Chamaram um carro e levaram ela para o hospital. Lá no hospital, eles fizeram um exame e detectaram, não sei se foram vocês ou se foi a outra turma que perguntou com relação a essas veiazinhas aqui do olho. Foram vocês ou foi a meia dúzia? Então, essas veiazinhas, elas irritam o olho. Esse sangue, ele vem, né, do corpo todo, e essas veiazinhas, elas precisam ter sangue ali dentro. No caso dela, o que aconteceu? Essas veiazinhas, elas secaram, elas ficaram sem sangue nenhum. E aí, do dia para a noite, ela parou de enxergar. Ela acordou no dia seguinte e já não conseguia mais ver mais nada. Por quê? Porque alguma comunicação ali do cérebro com a parte óptica, né, na parte do olho dela, já não estava mais recebendo essa comunicação. E aí, pronto, perdeu a visão. Entendeu? Então, assim, pode ser por vários motivos. Um acidente de carro, por exemplo, né? Se for uma batida de carro, se o vidro entrar, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, só um médico... se o vidro não tá dando... se um vidro entrar e danificar a córnea, né? Pode perder a visão aí também. Vai ter que tirar várias coisas da visão, só vai ficar enxergando um olho. Então, foi um olho só, aí vai ficar enxergando de um olho só, né? Agora, se for dois, aí a visão, né, vai perder a visão total. Então, assim, provocado por alguma coisa assim, que você enxergava e passou a não enxergar mais, cada caso ele é específico. Então, a pessoa vai ter que procurar um médico para poder ver o que realmente estava acontecendo, tá? E aí ver se é algo momentâneo ou se é algo permanente, que perdeu a visão mesmo para sempre. No caso dela, como essas veiazinhas secaram, o médico falou que era irreversível, ou seja, ela não ia enxergar nunca mais. Tá? Então, depende. Cada caso é um caso. Oi. O médico fala que o colírio hidrata os olhos. E o colírio serve para hidratar essas veiazinhas? Então, aí não. Por quê? Realmente o colírio, ele hidrata, né? Ele deixa a vista sempre lubrificada, molhadinha. Só que o sangue não tem nada a ver com isso, com essa lubrificação, tá? O sangue, ele vai ter uma comunicação com o nosso cérebro, que é
o órgão responsável por fazer a gente enxergar, né? Pode Então, se realmente, porque eu nunca usei um colírio. se realmente ela secar, aí realmente fica complicado, tá? O colírio, ele só é receitado se você tiver com algum problema, por exemplo. Pegou uma conjuntivite. Aí, para aliviar aquela dorzinha da conjuntivite, às vezes eles passam um colírio, que é um colírio antibiótico. Você acredita? Eu nunca tive conjuntivite. Quando você vai à praia, que às vezes Também a nunca. Eu também nunca tive. irritada, e também você pode usar. Professora. É sempre assim, você não vai usar à toa, só se o médico verificar que você precisa. Oi, Ju. Eu já usei colírio porque eu tenho muita alergia. Daí eu fico coçando o olho. Daí meu olho Sim. ficava seco. Daí a médica foi e passou colírio pra coisar os olhos. Amenizar esse processo alérgico, né? Também pode ser. Também é uma opção, tá? Bom, pessoal que chegou por aí agora, nós estamos na página 230, tá? Então, vamos lá. Agora, então, vamos começar a falar sobre... A melhor coisa é não ter conjuntivite. Só quando o olho fica nervosinho, às vezes, tipo assim, coça um pouquinho, já é chato. Imagina conjuntivite. Exatamente. Não é, que eu me lembro, eu só tive uma vez, mas é bem desconfortável. Eu tinha uma colega que ela sofreu uma mordida sofreu uma picada de abelha. Foi aqui nessa partezinha aqui, ó. Aqui, ó. Professora. Tem que ter cuidado. Professora. Ela teve que fazer alguma coisa Só um instantinho. ela poderia parar de ver. Sim. Fala, Matheus. É possível, tipo, você pegar sua mão, o dedo, né? E arrancar o seu olho? Não. Pegar a mão com seu dedo e arrancar seu olho. Pergunta, cara. Matheus, você quer arrancar seu olho? Hoje, já começou tudo A gente errado. observou essa foto aqui. A foto, Pergunta. o nosso olho, ó, ele não é só essa parte aqui de fora. Ele tem toda essa parte aqui por dentro. Então, não teria como isso, tá? Porque não é só essa parte aqui de fora. Ele tem a parte toda de dentro que tem a comunicação com o cérebro. Então, ele é para a parte de dentro também. Não dá. Tá? Matheus, você quer Então, não arrancar tem seu como. olho? Eu acho que ele tá querendo arrancar o olho. Se ele quiser arrancar, vai lá essa no médico. Se ele quiser arrancar o olho, vai lá no médico. Só fala. Quer dar um pro meu Ô, pai? médico, eu quero arrancar Não meu olho. pode. Aí vai lá, o médico lá e tira. Já que tu não quer dar pro meu pai, cara. Ele tá precisando. Vamos observar agora aí no finalzinho da página 230, uma tabelinha aí, ó, verde. Alguém sabe me dizer o que é isso? Sem ler aí na legenda. É o Braille. alfabeto Alguém do já viu sistema. É o alfabeto Braille. do sistema Braille. Isso, é o alfabeto Braille. Isso aí. Esse alfabeto, Ele falou do ele foi sistema, eu sei que desenvolvido, ele né, leu. para as pessoas... Eu li. Ele foi desenvolvido justamente para as pessoas que têm uma certa dificuldade, né, de visão. E aí, associado a essa dificuldade, né, a essa deficiência visual que a pessoa tem, eu falei para vocês que quando a gente tem dificuldade num determinado sentido, a gente acaba tendo um outro sentido mais aguçado, né? Um outro sentido, ele vai ser bem melhor. Então, com relação à deficiência visual, criaram esse alfabeto, né? Já que a pessoa não vai conseguir escrever e nem ler. E aí criaram esse alfabeto, que é o alfabeto Braille, que ela
utiliza o tato para perceber, para identificar as letras. A princípio, as letras, né? Que ela vai aprender o alfabeto primeiro. Aprendendo o alfabeto, depois ela começa a fazer a leitura das palavras, que aí ela vai juntando as letrinhas e vai formando as palavras. Igualzinho a gente aprende na alfabetização, né? Só que eles aprendem também, só que eles aprendem nesse sistema, tá? Do sistema de Professora, Braille. Eles... existe tipo uma máquina, não tem? Pra quem é cego fazer braille. Existe. É igual uma máquina de escrever. Eu, por exemplo, assim que eu comecei a dar aula, eu dei aula para deficientes visuais por um tempo, né? E na minha sala tinha essa máquina. Todos os exercícios que eu fazia para eles, você tinha que colocar a folha na máquina, né? Uma folha especial também, é uma folha grossinha, parece até uma cartolina, não é folha igual ao papel ofício, não. É mais grossinha do que o papel ofício. Aí você coloca essa folha especial na máquina e você começa a digitar essas letrinhas. Todas elas, ó, se vocês observarem, são compostas por 6 pontinhos, tá vendo? Só que aí, cada pontinho que fica em alto relevo corresponde a uma letra. Então, ó, a letrinha A, o alto relevo da letrinha A é a primeira Tem isso bolinha. em caixa de remédio. Tem isso em caixa de remédio, tem isso, sabe aonde também? Em botão de elevador, aqui no meu condomínio. Estão trocando toda a parte de dentro do computador, né? Do elevador. Estão modernizando o elevador. Aí, esse painel novo tem esse sistema. O antigo não tinha, não. Mas aí agora, como estão trocando para deixar mais moderno, aí agora tem. Aí tem um número, tem as letras e tem os números, né? Você tem o alfabeto, a sequência numérica também. E aí eles conseguem identificar, tá? Então, o deficiente visual, ele tem uma audição muito aguçada, ele vai escutar muito bem e ele vai também desenvolver um tato muito bom, porque ele vai precisar desse tato, né? Principalmente para ler, para identificar algumas coisas na rua. Não sei se vocês já viram, no McDonald's também tem um... Quando vocês forem no McDonald's, vocês procuram. Sempre numa parede tem um tipo cardápio, todo em braille. No McDonald's tem também. Tá? Então, assim, vários lugares que a gente vai hoje em dia, eles já estão capacitando para os cientes também. Oi, João. Eu tenho uma tia que ela sabia ler braille e falar. Falar é normal. Sim, mas ela sabia ler falar braille. é normal, né? Sabia ler, identificar, né? Eu também sabia ele todinho, porque eu também quando eu comecei a dar aula, por um período eu trabalhava numa turma em que tinha 6 alunos deficientes visuais, então eu sabia ele todinho. Hoje em dia, como já faz muito tempo, já tenho uns 20 anos, mais ou menos, que eu dei aula para eles, aí eu acabei esquecendo, só sei algumas letras, já não sei mais todas. Aí A senhora começou a trabalhar Eu comecei a dar aula com 16 anos. Para ele, eu tinha... Você já era formada com 16 anos? Ô, tia, tem gente que hoje em dia com 16 anos ainda está na escola. Eu não era formada com 16 anos. Eu me formei com 17. Mas com 16 eu já dava aula já. Ô, tia, tem gente com 17 que está no Eu colégio. só me formei com 17. Mas eu consegui uma escola... 17 para mim era terceiro ano do praticamente... ensino médio. Ou segundo. Então, eu terminei com 17 anos, Ô, tia, Mas daí não era para fazer faculdade
antes de começar a dar aula, não? Não precisa não, Gi. Não. Para dar aula para criança, até o 5º ano, não precisa de faculdade, não. A gente faz um ensino médio especializado em dar aula até o 5º ano. Aí, se você quiser dar aula do 6º ano em diante, do 6º ao 9º, ensino médio, aí que você tem que fazer faculdade. Aí, depois que eu comecei a trabalhar, que eu já dava aula para os pequenininhos, eu comecei dando aula lá para o maternal, aí eu fiz faculdade, e aí depois eu comecei a dar aula para vocês. Entendeu? Já dou aula no 6º ano, já tem 14 anos que eu dou aula do 6º ao 9º. Tem 14 anos. Mas eu dou aula deixa eu só já te tem explicar uma muita coisa. A senhora, com 17 anos, se formou. Com 17 vai estar no 9º. Ele repetiu de ano, não? Muitas. Problemas pessoais. E as outras foi porque meu irmão não se diz. Já era para ele ter terminado. Verdade. Já era para ele. Ele já está com 15. E finalmente deram glória a Deus. Fizeram até uma palhaçada com ele. Falaram que ele não tinha passado. Entendi. O colégio, para zoar ele, falaram que ele não tinha passado. Entendi. Aí depois deu uma nota e deu que ele tinha passado. É complicado. Bom, aí, olha lá na página 231, uma pessoa deficiente, né, claro, lendo um livro, o livro todo nesse sistema. Também tem, tá? Livros nesse sistema em braille para eles poderem ler também, tá? Não são só situações assim do dia a dia que eles conseguem ler, não. Existem livros também próprios para os deficientes visuais. Então, nesse caso aí, a pessoa está lendo um livro, né? E está utilizando a pontinha dos dedos para identificar essas letrinhas. Aí tem uma perguntinha. Mas tem uma perguntinha. Trabalho, desista. Tem uma perguntinha do lado para a gente pensar. Por que a leitura do sistema Braille é feita com as pontas dos dedos? Porque a ponta do dedo, a pele é mais fina, daí fica mais fácil. É porque você vai estar sentindo através do sentido do tato. Tem uma sensibilidade maior, né, na ponta dos dedos. Então, eles sempre utilizam, é mais fininha a pele, né, nessa parte aqui da mão, a pele é mais grossa. Então, eles sempre utilizam a pontinha dos dedos porque fica mais fácil de identificar. Certo? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, debaixo dessa pergunta que a gente acabou de responder aí oralmente, nós vamos marcar esse parágrafo aí. O tato é o sentido do corpo humano que nos permite sentir quando algo toca em nosso corpo, a textura e a temperatura dos objetos, e até mesmo o vento ao tocar nossa pele. Então, no final, vocês fizeram aquela brincadeira, né, de escrever com a ponta dos dedos um número, né, nas costas de uma outra pessoa, de alguém aí da casa de vocês. Automaticamente, a gente fazendo aquela brincadeira, a gente está utilizando o tato. Tanto a pessoa que está fazendo a brincadeira, quanto aquela que está com as né, recebendo aquela numeração toda que vocês escreveram, aquela sequência de números que vocês escreveram, tá? Então, nós sem querer, né, no final de semana, a gente fez uma brincadeira utilizando o tato. A gente ainda não tinha visto essa parte do tato, mas o livro já pedia a gente para fazer a brincadeira, para a gente poder ver que a gente consegue receber estímulos do ambiente, tá? Então,
no tato também não é diferente, é a mesma coisa. A gente consegue perceber esses estímulos do ambiente. Se tem alguma coisa quente perto da gente, é com o tato que a gente consegue perceber. Se tem alguma coisa também gelada, né? Quando vem um ventinho, aquela brisazinha que no final da tarde sempre tem, né? Apesar que ontem foi um vendaval danado, né? Ventou a beça ontem à tarde, não foi nem uma brisa. Ontem foi vento mesmo. Então, a gente consegue sentir tudo isso pelo tato, tá? Bom, no segundo parágrafo, a gente vai marcar também, ó. Vamos marcar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? Vai ficar assim, ó. Olha como ficou o meu livro, tudo marcadinho. Tá? O primeiro aqui de cima, o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos marcar isso tudo. Isso tudo aí é importante. Os receptores relacionados ao tato e às sensações térmicas, quente ou frio, estão presentes na pele, no tecido conjuntivo abaixo dela e nas mucosas da boca e do ânus. Algumas regiões do corpo humano apresentam maior quantidade de receptores relacionados ao tato e às sensações térmicas, sendo, em geral, mais sensíveis a esses estímulos. Entre elas, destacam-se extremidades dos dedos, as palmas das mãos, as plantas dos pés, de determinadas regiões da língua, entre outras. Então, por exemplo, se a gente estivesse na escola, eu costumo levar, né, para a escola alguns objetos que minha filha tem, alguns brinquedinhos, bichinho de pelúcia, bolinha, algumas coisas, e coloco dentro de um saco. Vocês misturam um saco com os olhos vendados e pegam um objeto ali daquele saco. E aí, com as mãos, vocês têm que identificar que objeto é esse, certo? Aí, identificando esse objeto, eu ainda faço algumas perguntas sobre o objeto. Se o objeto ele é macio, se ele é liso, se ele é áspero, se ele é duro, tá? Se ele é peludo, se não é. Tudo isso para a gente estimular o nosso tato. Então, com o tato, a gente consegue perceber todas essas sensações. Liso, áspero, fino, grosso, né? Se algo macio ou duro, certo? Só que como a gente está agora virtual, aí a gente não tem como fazer. O que vocês podem fazer é tentar fazer isso com alguém aí de casa. Ou um irmão, ou um primo. Tentar aventar o dedo e tentar fazer com que eles adivinhem esse objeto só utilizando as mãos. É só tá? de bote, eu vou colocar limão. Há um tempo atrás, tinha uma prova no Passo Repassa. Já viram aquele programa, Passo Repassa? Já, eu já vi. Quem nunca, né? No SBT de Se alguém Adivinha. falar que nunca viu, eu tô Eu nunca... indignada. Tinha uma prova, Paulo, tu nunca agora viu, tem mais não tem como que não fala dessa prova, mas tinha uma prova do jogo, né, que é uma disputa de equipes, né, em que o apresentador ele colocava um objeto no bandeja, botava a pessoada, vendava os olhos dela, mas em vez de ela usar as mãos para identificar o objeto, ela usava os pés. Vocês já chegaram dessa prova? Tem um tempinho Já que passa, vi, já. essa prova é um pouco antiga. Já vi. Aí colocavam, por exemplo, uma laranja, né? Aí a pessoa tinha que, com o pé, ali aquela laranja e descobrir que objeto que era aquele. Aí se acertasse, era ponto para a equipe. Aí vinha Eu outro ia falar objeto. que era uma bola. Se fosse uma laranja, eu iria falar que era uma bolinha. Mas já para identificar a diferença. A bola, ela ou é toda lisinha, né? Se for aquela bola de borracha, ou se for aquela bola de ouro,
tem aqueles gominhos da bola de couro. Então, é bem diferente da laranja. Né? Tava picotando o seu som. Tava picotando meu som. Mas dá para diferenciar a bola da laranja, sim. Tá? Com o pé é um pouquinho mais difícil, né? Mas, assim, também dá para fazer essa brincadeira com o pé, tá? Bom, Professora, aí agora aí no último parágrafo. professora, Oi. tem como descascar uma laranja com o Oi. pé? Não, aí acho que não. Nem Não, aquelas né? pessoas que... existem algumas pessoas, né, que não têm os membros superiores e que fazem algumas coisas com o pé. Eu já vi algumas pessoas até pintando o quadro com o pé, já viram? Passando batom, professor. Não Com sei o nem pé. como não ficar borrada. Eu fico borrada passando com a mão. Agora, descascar um alimento eu nunca vi, não. Já vi assim, passando batom, penteando o cabelo, já vi, pintando o quadro, eu já vi. Agora, descascando algum alimento eu não vi, não. Eu não sei se dá para fazer isso, não. É o que Né? eu vi. Aí tem que ter muito treino, né? Porque isso é questão de treino, necessidade, né? E treino, porque se a pessoa não tem a mão, ela vai tentar suprir aquela necessidade da mão de outra forma. Então, isso tudo é treino, né? Eu vi Com isso no certeza, Juliana, a primeira vez que a menina passou o batom, com certeza ela ficou borrada, né? Mas aí, conforme ela foi treinando aquilo, ela aprendeu a ter a coordenação para Assim, poder fazer isso. Acho que pode, assim, conseguiu, acho que consegue descascar uma laranja, mas vai ter que treinar muito, né? Vai ter que ter um treino Se já é bem maior. difícil de descascar. Caraca, esqueci a palavra. Descascar. Descascar. Já é difícil fazer com a mão, imagina com o pé. Com a mão, né? É porque eu vi Exatamente. isso num desenho. Bom, então, nesse último parágrafo que vocês sublinharam, a percepção das sensações táteis e térmicas facilita a nossa interação com o ambiente e permite a identificação de situações que possam representar risco, né? Então, por exemplo, o da temperatura, né? Se a gente sente uma temperatura quente, a gente não vai deixar a mão ali, né? Porque essa temperatura, ela está querendo alertar a gente que ali está quente para a gente não colocar a mão, senão a gente vai se queimar. Então, o tato, ele também tem essa característica, né? De não deixar com que a gente cause algum acidente. Então, qualquer situação de risco, a gente também consegue identificar isso com o tato e se manter afastado daquela área ali, né? O tato também serve para isso. E aí, ó, ele mostra, ó, um pedacinho da pele, com tudo que tem aí na pele, ó, todas as glândulas, a glândula que produz a oleosidade, a glândula que produz o suor, toda a pele, o pelinho, ó, tem um pelo aí. Oi, Milena. Não, eu ia perguntar se todos esses 3 parágrafos que você leu é para marcar. Para marcar, vai ficar assim, igual o meu, todo marcado. Esse aqui, esse e o último, os 4, na verdade, que esse aqui de cima também é. Obrigada, professora. Tá? Obrigada. Aí ele está mostrando, ó, toda essa parte aí da pele em comunicação, ó, lá com um pedacinho do cérebro, igual eu tinha falado para vocês, tá? Que cada partezinha do cérebro é responsável por uma coisa. Então, o tato também tem um pedacinho lá do cérebro responsável por ele, tá? Se esse pedacinho aí do cérebro for danificado, aí a gente já não vai ter mais essa sensibilidade tão aguçada do tato como a gente tem, certo? Na visão, a mesma coisa, tem um pedacinho do cérebro responsável pela visão. Na audição, a mesma coisa.
tá? Então, essa figurinha aí está querendo mostrar exatamente isso. Agora, vamos falar do olfato do paladar. Oi, quem chamou? Breno? Aham. Ah, fala. A senhora tem um lugar fechado? Eu estou na minha sala. Por quê? É porque tá fazendo eco. Tá aí, mas a janela tá aberta. Geralmente faz um Não, pouquinho mais não, aberto quando a janela tá fechada. não, é por causa que tem gente que tá com o microfone ligado e tá fazendo eco. Tipo o meu, às vezes. Ah, entendi. Tipo o meu Tem tem que que desligar, fechar e... senão fica repetindo. Senão fica repetindo a minha voz. Tem que fechar. Pode ser isso, sim. Bom, ó, aí na página 232, temos aí um rapaz, ó, na foto, né? Sentindo um odor estragado de alguma coisa que está aí dentro da geladeira, ó. Ele abriu a geladeira, aí ele percebeu que tem alguma coisa estragada. Pode falar. A pior coisa é você sentir coisa estragada. É horrível, né, tio? A gente, com o tempo, né, a gente aprende a identificar esses odores. Então, com relação ao olfato, nós conseguimos sentir odores agradáveis, mas também conseguimos sentir odores desagradáveis, né? Como alguma coisa estragada, o cheiro do lixo, quando o lixo fica muito tempo, né, na nossa casa, a gente percebe um cheiro estranho. Então, a gente aprende a identificar esses odores, tá? Ao longo da nossa vida, a gente aprende a perceber a diferença de um odor agradável para um odor desagradável. Professora, Fala, João. Oi. tem como não, tipo, sentir o cheiro de alguma coisa estragada? Sei lá. Só se a pessoa não tiver o olfato, só se a pessoa tiver um olfato muito ruim. Geralmente, as pessoas que fumam, né, que fumam Ô, muito, professora, têm um olfato bem ruim, porque a nicotina do cigarro, ela afeta um pouco o olfato. Então, por exemplo, a pessoa que não fuma, ela vai conseguir identificar um odor com muito mais facilidade do que aquela pessoa que fuma. A pessoa que fuma, ela sente um pouco de dificuldade na identificação dos odores. Ô, tia, então eu tive que sentir esses odores há muito tempo. Não consegui entender, Paulo. Repete aí. Então, meu já parou de sentir o odor há muito tempo. Por quê? Porque ele fuma todo santo dia, fuma. Eu fiz uma aposta, se minha tia engravidasse até janeiro, minha tia engravidou até em janeiro, ele não parou. Ah, entendi. Então, com certeza, o olfato dele é um pouquinho prejudicado por causa disso. Todas as pessoas que fumam têm um pouquinho desse olfato, assim, destruído, entendeu? Aí já não tem tanta facilidade. Agora, se a pessoa não fuma ou se não tem nenhum problema com relação a esse sentido, ela vai, sim, perceber que alguma coisa ali não está com um cheiro agradável. Então, no caso da geladeira, a pessoa vai começar a procurar ali dentro da geladeira alimentos que possam estar dando esse cheiro. Então, se tiver alguma coisa estragada, uma fruta, uma verdura, ou uma panela de feijão, né, que tenha ficado muito tempo na geladeira sem ferver, isso tudo pode causar um odor desagradável. Aí, você procurando na geladeira, você vai achar, com certeza. Certo? Bom, então vamos lá. Ele coloca outra perguntinha para a gente aí, ó. Se você estivesse com os olhos vendados, conseguiria identificar o café em uma xícara?
que vocês acham? Vocês conseguem identificar Sentindo o o cheiro? Cheiro de quê? Sentindo cheiro? do café? De café, Sim. vocês conseguem identificar? Eu Sim, consigo. né? É um cheiro, assim, Eu consigo. bem característico, né? É um cheiro bem fácil da gente descobrir. Por exemplo, lá na escola, quando a gente estava lá na escola, quando o tio Valci fazia o café, eu já sabia que estava fazendo café, porque o cheirinho ia lá em cima, no corredor. É Aí, quando a verdade. gente saía da sala, na verdade, quando a gente saía da sala, a gente sabia que estava fazendo café. Quando era perto do recreio, que botava a pizza no forno e o croissant, aqueles lanchinhos que vendiam lá, a gente também sabia que estava quase perto da hora do recreio, porque o cheirinho também da pizza ia lá no corredor. Aham, e Né? dá muita fome. Então, a gente aprende ao longo da nossa vida a identificar esse cheirinho. E a também, vizinha esses odores. cozinhando também. É isso, eu ia Também, falar isso agora. Isso, a vizinha que fazia quentinha, né? O cheirinho de feijão dela ia lá na sala de vocês, ainda mais do que vocês, que era no primeiro andar. Conclusão, chegava o cheirinho ali logo dela temperando, né? O feijão, fazendo arroz. Uhum. Era uma coisa de doido, né? A gente tinha logo vontade de comer também, de chegar ao recreio e comer, porque o cheirinho também era maravilhoso. Muito bem. Isso aí. Sério, Foi. ano passado, quando a gente era do quinto ano, a gente tava perto do, tipo, da aula acabar. Aí do nada, aí a vizinha vai lá, faz a comida, aí fica sentindo um cheirinho muito cheirinho. bom. É, A gente doido para ir para casa para almoçar, né? Uhum. e ela fazendo a comida e o Principalmente cheirinho indo lá. Principalmente quando chegava assim aquela aula de 11h10, né? Que estava quase na hora da gente ir embora. Porque a gente sentia aquele cheirinho da quentinha dela, a gente quase desmaiava dentro da sala. Sim. Era muito bom. A gente já tava com fome, agora com o cheiro da comida fica mais fome ainda. Realmente. Bom, Paulo Vitor citou, né, 4 tipos de gosto que a gente costuma sentir no paladar, tá? Então, o olfato, a gente consegue perceber esse cheirinho gostoso, agradável dos alimentos, né? E no paladar a gente consegue perceber o gosto dessas coisas. Então, o cheirinho está associado ao gosto e o gosto está associado ao cheirinho. Ele falou doce, salgado, amargo, e aí eu completei com azedo. Só que ainda tem mais um, tá? Que é chamado, ó, tá lá na página 233, de umami. Alguém sabe me dizer que gosto é esse? Umami? Já ouviram falar? Professora, repete fazendo, por favor. Tá no segundo parágrafo, ó, lá na 233, ó, os seres humanos são capazes de perceber 5 sensações básicas de gosto: o ácido, o salgado, o amargo, o doce e o umami. O salgado, o doce, o azedo e o amargo, eu tenho certeza que vocês já sentiram. Agora, quem sabe me dizer que quinto sabor é esse aí que a gente chama de umami? Quem sabe me dizer? A mistura de outros sabores juntos? Não é a mistura de outros sabores juntos. É um realçador de sabor. Já comeram a pipoca? Já comeram a pipoca com aquele salzinho do Ajinomoto? Já. Um salzinho específico para pipoca? Aham. Isso. Aquele salzinho ali, ele não é um sal que a gente usa na comida, ele é um sal diferente, né? Ele tem um gostinho diferente. A pipoca, se a gente colocar aquele sal, fica com um gostinho diferente. Aquele gostinho diferente que a gente sente é
essa sensação aí que é chamada de umami, tá? Então, ele realça o sabor dos alimentos. Quando a gente colocar aquele salzinho em qualquer lugar, na salada, na pipoca, em qualquer lugar, a gente percebe melhor o sabor do alimento. Ele é um realçador de sabor, tá? Então, é chamado de umami. Então, hoje em dia, a gente tem o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. Ô, tia, mas eu descobri há pouco tempo ou já existia? Já descobriram tem pouco, assim, já tem um tempinho, mas não muito tempo. Mais ou menos. Deve ter aí eu acho que uns 15 anos, mais ou menos. Então, por que da última vez que eu estudei sobre isso, me falou? É porque o que acontece? Agora que a gente está estudando no 6º ano isso, né? A gente estuda um pouquinho mais detalhado. Então, quando a gente estuda lá no 2º ano, no 3º ano, 8 sentidos, e quando a gente está o paladar, a gente só estuda esses 4. Só que, assim, é pelo grau de dificuldade, né? Então, como vocês ainda não têm muito conhecimento, não tinham, né, lá no 2º ano e no 3º ano, vocês só aprenderam os 4. Agora a gente aprende os 4 e mais um pouquinho, né? Porque agora a gente já tem uma certa maturidade e aí a gente já consegue guardar alguns pontos, assim, novos, importantes. Aí o livro vai e coloca para vocês estudarem esse 5º sabor que vocês ainda não conheciam. Vocês já até conheciam, porque vocês já comeram, né, alimentos com esse realçador de sabor, mas não tinham prestado atenção ainda porque não sabiam o que era. Então, agora vocês já sabem, certo? Bom, vou passar o dever de casa e vou fazer a chamada. Amanhã a gente tem uma aulinha, certo? Exato. Só que esse dever de casa não é para amanhã, é só para quarta-feira. Amanhã a gente vai fazer, vou ensinar vocês a fazerem a experiência, tá? Com relação a esses sentidos que a gente está estudando. Então, nós vamos começar logo com a experiência na aula, no primeiro momento da aula, e depois a gente vai fazer um exercício no caderno, tá? Então, amanhã, na aula de amanhã, a gente vai precisar do caderno. Então, essa atividade que eu vou passar aqui no chat agora, não é para a aula de amanhã, só para a aula de quarta-feira. Anotem aí que é para quarta-feira. Página 238 até 241. Que é isso, professor? Que é isso? E 239. Aí, você falou 239, saiu 239, mas não é 239, não. É 238. Saiu errado. Até 241. Mas é fácil, não é um exercício, não é difícil, não. É bem fácil. Tá? Para. Eu também estou vendo aqui que os exercícios são até que pouca coisa. Não tá grande, não. Tem coisa de marcar. Tudo praticamente Tem coisa para relacionar, tem coisa para completar, ó. Esse aqui é aquele de completar as palavrinhas. É bem pouquinho. Tá? Amanhã a gente tem aula com a senhora, não tem? tem. Amanhã a gente a senhora, esse dever é para amanhã? Não é para amanhã, não. Para quarta-feira. É para quarta-feira. Ok. Para quarta-feira. Professor, eu tô aqui no dever de casa, é tudo bem Bom facinho. final de tarde de sexta-feira, porque bom final de semana não posso dizer, porque só vou poder dar amanhã. A gente